E falando um pouquinho de saúde, né? Covid, a gente agora vai sair da Covid para o nosso quadro mais fofo. E vamos começar a falar do nosso quadro Bom Dia Animal, porque já tem aqui, olha, um príncipe. É príncipe, né? Bom dia. Como ele chama? Beethoven. Beethoven. Aqui o Beethoven, ele tem quantos anos, o Beethoven? Ele tem 8 anos. 8 anos. E aqui vai entrar com a gente também uma especialista. Para mim, uma das melhores que tem em Santos, doutora Samanta. Bom dia, doutora Samanta, tudo bem? Bom dia, seja bem-vinda. Vamos sentar aqui, por favor. Sentem aqui, você senta aqui com o Beethoven. Pode vir, pode vir, pode vir. Beethoven, e eu sento aqui. Olá! Oi! Doutora Samanta, primeiro para que a gente explique para os nossos telespectadores o que teve o Beethoven. O Beethoven é um paciente de 8 anos, né? Ele apresentou uma sensação de desconforto e a proprietária Lígia já é uma paciente nossa da clínica, do Covete, e ele estava com uma lesão de córnea, né? Ele estava com bastante desconforto, blefaro, lacrimejamento, secreção, e foi diagnosticado a lesão de córnea e começou o tratamento. Nós optamos em trazer o Beethoven para mostrar a importância do uso do colar. Ah, é verdade. Né? Tem muito tutor que fica com o coração na mão, né? Quando fala para usar o colar, né? E às vezes acaba até amolecendo e não fazendo o tratamento como deveria, né, doutora? Sim, o uso do colar faz parte do tratamento, né? Sem a conscientização do proprietário em colocar o colar e manter o colar, não tirar, é o sucesso do tratamento. E o colar, existe vários modelos, né? Sim. Então, esse colar mais rígido, que é o que a maioria não gosta pela rigidez, que fala que é duro, é o melhor. É o que protege. E a escolha do colar geralmente se dá pelo tamanho da circunferência do pescoço. E aí você escolhe pela circunferência do pescoço, ele tem que passar do jeito que está. Quando você olha o animal de lateral, você não consegue ver o focinho dele, né? Se a cabeça fica muito exposta, quer dizer que ele consegue coçar. E aqui ele está bem seguro. Você vê que ele não tem acesso a coçar. E isso faz com que o tratamento ocorra, né? Quais são as principais? Você disse que ele teve uma lesão. Opa, ele é bem curioso. Ai, que beleza, ele tem 8 anos, está super ativo. Que bom, que bom. Quais são as principais lesões que acontecem nos olhos de cães, doutora? Então, as mais frequentes. As frequentes são geralmente algum objeto que possa cair no olho do animal. Entre eles, quando tem um ou mais animais brincando com algum brinquedo entre um animal e outro. Como essas raças que têm focinho mais curto, são os braquicefálicos, eles têm o olho mais proeminente. Sim. Então é muito mais fácil alguma coisa machucá-lo, né? E quando eu falo alguma coisa, pode ser secador de banho e tosa ou soprador direcionado na vista desses animais que têm maior sensibilidade. Shampoo? O shampoo pode irritar o olho. E aí fazer com que aí ele coça com a pata ou esfrega a carinha e nisso ele causa uma lesão de córnea. Produtos de aspersão. Então, perfumes, desodorante de axila, que às vezes você está passando e o animal está no chão junto com você. E esses produtos têm um peso molecular e ficam em suspensão. E aí isso decanta no olho mais sensível, coça e forma as lesões de córnea. E aí dentro das lesões de córnea você tem as lesões superficiais, as lesões mais moderadas profundas e as perfurações, né? Cães também podem ter catarata, glaucoma, essas coisas que nós humanos podemos desenvolver? Sim, os cães têm catarata, os gatos com menos incidência que os cães, mas têm catarata, que na realidade a catarata é uma opacidade da lente do cristalino que fica dentro do olho, né? E glaucoma também, que é um aumento de pressão intraocular, silencioso, geralmente o proprietário só nota essa diferença se tem alguma coisa relacionada ao glaucoma quando você tem uma distensão do bulbo ocular. Que é quando o olho vai para fora. Isso, às vezes ele nem chega num primeiro momento para fora, ele aumenta, a pessoa tem a sensação que o olho está aumentado e aí já vem a achar que pode ser um aumento de pressão.
No caso do glaucoma, qual é o tratamento? Eu imagino que ele tenha que ser rápido, né? Por se tratar de um aumento de pressão. E no caso da catarata? Então, do glaucoma, como você tem um aumento de pressão intraocular, dependendo do tempo que esse animal fique com esse aumento de pressão, você pode ter, às vezes, descolamentos totais ou descolamentos parciais de retina. E aí, o tratamento, que são as medicações em formas de colírio, no primeiro momento que você opta no tratamento, faz com que esse animal evite a perder tanto a acuidade visual quanto o olho. Porque tem animais que têm glaucoma, você medica, já tem tanto tempo essa pressão aumentada e você não consegue baixar. E aí o animal tem uma dor constante naquele olho e às vezes você tem que enuclear, retirar até o bulbo ocular. Eu tenho lá em casa 2 Shih Tzus e um Golden. Um dos meus Shih Tzus tem 15 anos e começou a ficar cego. Pelo menos eu acho que ele está ficando cego, porque o olhinho dele ficou opaco. E agora ele tem bastante dificuldade de sair batendo nas coisas. A idade é um fator que faz o cão perder a visão, doutora, ou não? A idade, ela tem algumas predisposições em relação às deficiências visuais. E quando você fala uma opacidade, você pode ter opacidades na córnea, superficiais. Você pode ter as opacidades dentro do cristalino, que não necessariamente, às vezes, é uma catarata. É um envelhecimento fisiológico da lente do cristalino. E, com isso, você tem uma leve perda na acuidade visual. Mas é fisiológico, né? Agora, tem que avaliar para ver se não tem alterações em retina também, né? A perda de visão, a pessoa associa sempre numa catarata. Sim. Ah, é opaco, tá meio opaco, então tem uma catarata. E, às vezes, não é uma catarata, né? E o cão, quando fica cego, seja ou por uma necessidade de distração, ou por uma necessidade, enfim, aconteceu algum problema pela própria idade, começa a perder a visão, ele se acostuma, doutora? Então, ele tem uma fase de adaptação, né? Eu acho que essa fase de adaptação na cegueira, ela depende muito do proprietário. Em relação à segurança, passar conforto, o toque, porque tem alguns diagnósticos que são reversíveis. Então, você vai ter um animal deficiente visual em casa e a adaptação da casa também é importante, num primeiro momento. Depois, com muito carinho, muito toque, muita adaptação, ele já começa a socializar naquela nova fase dele e, às vezes, a pessoa fala, nossa, mas nem parece mais que ele tem uma perda de visão, né? De tão adaptado que ele está. Mas isso eu acho que depende muito daquela família, sabe? No processo de adaptação. O importante é o tutor estar sempre atento, né? Porque a gente costuma dizer que, assim como nos humanos, cuidar dos olhos é essencial. O ideal é que todo cachorrinho passasse por uma consulta de rotina? Eu acho que a maioria das alterações de visão em relação à perda irreversíveis, nós conseguiríamos reverter numa avaliação preventiva. Assim como na medicina humana, né? Eu acho que a prevenção ainda é a melhor escolha e o custo também, o desgaste emocional daquela família no processo, eu acho que seria o mais indicado, a prevenção, antes do problema instalado, porque às vezes o problema instalado eu não consigo mais reverter. Isso é responsabilidade única e exclusivamente do tutor, né? Porque os cães não falam. Eles até podem dar sinais, mas a responsabilidade, a partir do momento que a gente decide ter né? É cuidar, zelar e oferecer para ele a melhor qualidade de vida possível. Doutora Samantha, muito obrigada pela tua participação. Parabéns pelo brilhante trabalho que você desenvolve com os olhos dos animais. Eu já tive particularmente um dos meus animais cuidados pela doutora Samantha. Ele quase perdeu os 2 olhos. Né? Então, assim, eu sei exatamente do que ela está falando e por isso que fiz questão de trazer aqui. Né? A gente precisa estar muito atento e no momento em que eles precisam, a gente precisa ter disponibilidade de acolhê-los. Muito obrigada também pela participação, pelo amor e pelo cuidado com este lindo Beethoven. Vida longa a ele. Obrigada. Obrigada, Nathalie. Muito obrigada. O Bom Dia Cidades desta sexta-feira fica por aqui. Às 7h30 tem o resumo das notícias do dia no Caderno Regional. E ao longo de todo o dia, claro, você fica bem informado com as principais notícias da nossa região, do Brasil e do mundo, no Santa Portal. Bom fim de semana. A gente se vê. Tchau.